a primeira dúvida que é recorrente aqui, que a gente recebe bastante no nosso canal, sobre ganhar dinheiro com a garrafa de vida, sobre ganhar dinheiro com a garrafa de vidro, é sobre o investimento. Será que precisa de um alto investimento, né? Porque geralmente quando você está começando a empreender, você precisa de um investimento. E geralmente é um alto investimento para você começar. E também geralmente esse investimento, né, demora para você ter o retorno. Geralmente demora 3, 6, dependendo do que você vai trabalhar, né? Do ramo que você vai focar. Então, além de você ter que ter um alto investimento, você demora para ter o retorno desse investimento. E aí, Evandro? Então, 3, 6 meses que a gente tá falando aqui. Então, assim, a questão do investimento, assim, quando a gente fala em vidrofusão, pessoal, aqui eu vou dar uma pequena contextualizada, porque eu sei que tem pessoas aqui que já acompanham o nosso trabalho, já sabe que a gente está falando aqui de vidrofusão, já conhece um pouco essa área, mas tem pessoas aqui que ainda é novo, é ouvinte, assistente de primeira viagem, então eu vou dar meio que uma contextualizada. Quando a gente fala em vidrofusão, geralmente a gente imagina que precisa de um forno capaz de chegar em alta temperatura. Então, esse forno, nessa área, a gente chama de forno de fusão, ou forno para vidrofusão, ou comumente conhecido, forno para derreter vidro. Então, você precisa de uma ferramenta específica para esse trabalho. Você não vai conseguir trabalhar essa técnica utilizando, por exemplo, um forno convencional, como, por exemplo, o seu forno de cozinha. Você não consegue, porque ele não vai chegar, ou pelo menos eu não conheço nenhum forno doméstico que chega a temperaturas próximas a 800, 850 graus. E essa é justamente a temperatura necessária para você poder conseguir derreter a garrafa de vidro e assim poder transformar ela em peças variadas e, por consequência, ganhar dinheiro. Então, assim, quando a gente fala nessa área, a gente logo imagina que precisa desse forno e, por consequência, esse forno precisa de um investimento. E por se tratar de uma ferramenta geralmente com um tamanho médio a grande, esse investimento tende a ser um pouquinho alto. Eu acho que é bom a gente falar aqui, né, já que a gente está falando do forno, falar os tipos de forno que existe, né? Que tem 2 tipos de forno. Acho que é bom você falar antes de você entrar nisso daí. Você fala... O forno de Fusen e a mufla, que também é o forno que usa... Ah, tá. Eu estava dando esse contexto, eu ia chegar na questão da mufla. Ah, tá, desculpa, Olha então lá, vai. agora é ela que está. Então, a questão do forno, voltando aqui, questão do investimento. Muitas pessoas tendem, quando veem o investimento no forno de fusão, percebem que, na grande maioria das pessoas, e aqui eu estou falando de pessoas comuns, assim como eu, assim como você, o investimento é um pouco salgado, um pouco pesado para o bolso. E aí acabam por, muitas vezes, desistir da ideia ou prolongar a ideia de se trabalhar a vidrofusão. E aqui a gente mostra também não somente a questão do uso do forno, porque pensando nessas pessoas que não conseguem investir em um forno de fusão, a gente trouxe uma outra ferramenta, uma outra possibilidade de você também trabalhar a vidrofusão. Dessa vez uma ferramenta menor, mais fácil de se utilizar e que você pode ter aí na sua casa, montando um pequeno ateliê em uma mesa, por exemplo, uma mesa de 60 centímetros quadrados, você meio que já consegue montar um micro ateliê. E aqui eu estou falando da mufla. Vendo que o forno de fusão requer um investimento alto, pensando aqui que eu estou falando para pessoas comuns, a mufla já não precisa de um investimento tão alto assim. Por quê? Porque ela é um pouco menor e ela utiliza a força, digamos assim, do seu micro-ondas para poder atingir as temperaturas necessárias para se trabalhar a vidrofusão. E aqui, dando uma contextualizada geral, muitas pessoas acabam barrando na questão do investimento e acabam tendo isso como principal barreira para entrar na vidrofusão. Por quê? Só conhecem o forno de fusão, ou forno para queima de biscoito, para quem
conhecem esse tipo de forno em outra área. E acabam descartando que existe sim uma outra ferramenta capaz de chegar na mesma temperatura, capaz de criar peças com a mesma qualidade, bem menor, uma ferramentazinha que eu falo bem menor e com um preço muito mais acessível. E com o dinheiro, pensando aqui na questão de ganho, com o dinheiro que você ganha, se eu estiver entrando aqui no próximo tópico, você me interrompe. Com o dinheiro que você pode ganhar utilizando essa mini ferramenta, em pouquíssimo tempo você já pode adquirir um dinheiro bastante, um investimento bastante para poder comprar o seu forno de fusão, caso essa seja a sua vontade, e assim investir em peças maiores. Acho que ficou. Pessoal, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, eu não canso de falar isso, se vocês tiverem qualquer dúvida durante a explicação, é só deixar aqui embaixo que a gente vai responder todas elas no final. Já que a gente está falando de investimento, eu acho que é importante a gente falar. Vou falar aqui, tá, gente? Não pesquisei nem nada, mas vou falar a grosso modo, porque às vezes você fica com a pulga atrás da orelha, pensando, nossa, mas de que valor que você está falando? Qual que é esse investimento para comprar essa ferramenta que vai derreter o vidro? Então, assim, a mufla, ela varia, depende do tamanho. Então, ela tem uma bem pequenininha e ela tem a maiorzinha. Tem tipo micro, pequena, média, grande e GG. Eu não sei exatamente os tamanhos. Mas essa ferramenta, o valor dela varia entre 800 a 1.000 e poucos reais, né, Evandro? 600 a 1.000 e poucos Acho reais. que não é mais 600 não. Bom, mas então vamos lá, vamos jogar abaixo 600 reais, de 600 para cima. De 600 até uns 1.500 reais, tá? Ou mais, tem material por causa Enfim, esse material como é importado, ele sobe o preço muito rápido. Então, assim, a mufla você vai pagar em torno desse valor, tá? Os nossos alunos do nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina a criar, a fazer a sua própria mufla. Na próxima atualização que eu vou fazer até o final desse mês, eu já vou colocar lá um módulo onde eu ensino a fazer Olha o medo do professor. Não, porque assim, eu ainda porque não a gente tem turmas antigas e vamos abrir nova turma que vai acontecer. Enfim, final desse mês a gente vai abrir nova turma. Então assim... Pode falar. Então, assim, o Evandro tá com medo de, tipo assim, de eu falar coisas que não tá coerente com a turma passada. Então, só para deixar claro, também a turma, o pessoal que faz parte, que já adquiriu o curso, vai ter essa atualização, que como fazer a sua própria mufla. Ou seja, você já economiza 600 mil reais, porque você mesmo pode fazer sua própria ferramenta para derreter o vidro, né, Evandro? Ou para vender. Ou para vender, exatamente. Então, a mufla gira nesse valor aí. Ah, Gisele, mas eu quero um forno de fusion, eu quero já começar com um forno. Tem bastante gente que já quer começar, né, aí com o forno. O forno depende muito do tamanho do forno que você vai comprar, depende muito das peças que você vai fazer. Então, por isso que a gente sempre fala para as pessoas não sair comprando forno antes de aprender a profissão. Porque, por exemplo, quando você vai... não sai comprando, né? Porque corre o risco de você comprar, por exemplo, ou um forno pequeno demais, ou um forno grande demais. E aí o que acontece? Você vai investir valor, você vai comprar uma coisa que você não conhece, né? Então, geralmente a gente indica para a pessoa, primeiro faz o curso, vê certinho. A gente também auxilia os nossos alunos na compra do forno, mas só para vocês terem uma base, um forno ele varia, um forno novo, né, Evandro? Novo, a gente está falando aqui de coisa nova. Fala aí o tamanho mais ou menos. 40, 20. 5 mil e pouco, né, reais. 5 mil e bastante. Acho que é o preço mais baixo que você vai encontrar. 5 mil e poucos reais um forno de 40, 20 que o Evandro está falando. É um investimento alto? Depende. Tem pessoas que acham que é alto, tem pessoas que acham que não é tão alto assim. O que eu posso dizer para você é que se você focar, você ter no que você está fazendo, rapidamente você vai ter o retorno sobre esse investimento. No caso, se você comprar esse forno que custa mais ou menos 5 mil, de 5 mil para cima, tá? O investimento, o retorno sobre o investimento é rápido, tá? Vai falar alguma coisa? Sim. A Gi falou aqui na questão de comprar primeiro, ter primeiro conhecimento para depois comprar a ferramenta.
Eu estava conversando ali com... Enfim, eu não vou falar o nome dele porque também não importa aqui, eu também não pedi permissão. Estou falando aqui com uma pessoa que eu já conheço há algum tempo que começou a trabalhar com a vidrofusão e fez justamente isso. Adquiriu primeiro o forno e logo depois começou a buscar o conhecimento. A pessoa está querendo vender o forno porque não está mais conseguindo, desanimou. Então a pessoa comprou a ferramenta primeiro e não conseguiu mais tirar a peça, não conseguiu tirar a peça e acabou desanimando. E está querendo vender a ferramenta dele. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Pensa você rala bastante para comprar um forno de alta temperatura, pensando que você vai começar a fazer suas peças e vai sair sozinho e vai sair tudo lindo, bonitinho, belo e vai começar a girar dinheiro. Quando a ferramenta chega, você vê aí a primeira barreira, digamos assim, que você tem que aprender a mexer, a configurar a ferramenta, a colocar as programações. Depois você tem que entender quais são as programações ideais para determinadas peças. E depois você tem que aprender muitas outras coisas a respeito da criação de cada uma peça, utilizando cada matéria-prima. Enfim, tem uma série de situações que você tem que aprender a calcular para poder, aí sim, retirar uma peça interessante do forno. E caso você não consiga fazer isso, você acaba desanimando. Como muitas pessoas que eu já recebi mensagem, não somente via Instagram, mas no Facebook, inclusive até no WhatsApp. Pessoas que acabam desanimando, comprando primeiro a ferramenta, que é no caso o forno, não conseguem tirar uma peça interessante dele, acabam desanimando e aí vendem a ferramenta, buscam vender a ferramenta por cerca de 3, 4 vezes, um valor 3, 4 vezes menor do que ela investiu. Inclusive o nosso primeiro forno de fusão é um exemplo clássico disso, que a gente sempre menciona essa nossa vivência como exemplo aqui. A pessoa comprou o forno, não conseguiu tirar e vendeu por um valor mas muito abaixo do mercado. Sorte nossa. Na realidade, o que acontece? A pessoa, quando ela vai aprender sozinha, dá certo, tem gente que consegue, mas o problema é que quando você está aprendendo sozinho, você tem que estudar muito, fazer muito testes, não tem muita coisa aqui no Brasil, tem muita coisa em inglês. Fora isso, trabalhar com fusing em garrafa de vidro é totalmente diferente de trabalhar com vidro plano, né? Então, assim, tem todo um estudo por trás, né? Porque às vezes você olha a peça, por exemplo, esse colar aqui foi feito com a garrafa de vidro transparente pigmentado. Então, às vezes você olha a peça e pensa, é super fácil de fazer. Mas quando você vai colocar a mão na massa, se você não saber o que você está fazendo, pode acontecer várias coisas com a sua peça. Então, né, por isso que a gente está batendo na tecla do tipo, não compre o forno sem você aprender a técnica, para você não correr o risco de desistir, tá? Já que o Evandro falou nessa questão de forno usado, tem essa possibilidade também, tá? Esse valor de forno que a gente está passando aqui para você são de pessoas que geralmente, de empresas que a gente indica para fazer aquisição de forno, tá? Tem outras empresas que fabricam também, só que, gente, se você dá um Google aí, dá uma pesquisada, é o dobro. Então, se num forno dessa medida que o Evandro falou, você, nessa empresa que geralmente a gente indica, e não é a gente que faz, tá? Só pra gente deixar não claro. Você vai pagar em torno de 5 mil e poucos reais. Em outras empresas você vai pagar o dobro, tá? Então, a gente tem uma parceria com essa empresa que faz forno e é bem mais barato, tá? Em vista das outras concorrentes. Mas, né, só para você entender que não é um valor tão alto assim a aquisição de um forno de 5 mil reais. Mas voltando a falar sobre fornos que você compra de segunda mão, forno que já foi usado, às vezes acontece algumas variações. Às vezes a pessoa comprou e aconteceu isso, né? Ela achou que ia colocar o vidro lá e o negócio ia fazer todo o trabalho sozinho. Ou o que acontece também, gente? Acontece muito isso que tem um Thanos, tá aqui, gente? Aí pronto. Cachorro.
Enfim, o que que acontece? Às vezes a pessoa montou um ateliê, né? Tem pessoas que montam seu ateliê e tudo mais, e se identifica com peças grandes. Por exemplo, ela começou com. Por isso que a gente fala, não compra o forno ainda. Ela comprou um forno pequenininho, e aí quando ela tá colocando a mão na massa, ela se identificou com centro de mesa, com peças bem grandes. E aí o que acontece? Ela tem que vender o forno para comprar um outro forno maior. Acontece muito. A gente já visitou alguns ateliês que a gente olha assim no canto, meu, tem uns 3, 4, 5 fornos parados, porque a pessoa não usa mais aquele forno e já tem um outro forno bem maior. Então, isso também acontece, tá? Inclusive aconteceu com a gente, quando a gente tinha os fornos lá, aqueles menorzinhos que a gente comprou um grandão. Ah, é. Os menorzinhos ficou lá. E direto a gente recebe também, direto não, de vez em quando a gente recebe mensagem de pessoas que querendo vender um forno pra gente. Ah, não, porque eu comprei um forno maior e eu quero vender esse e tudo mais. Enfim, né? Então, só que tem um porém, gente. Se você não conhece a ferramenta, corre, por exemplo, digamos que um forno usado você vai pagar, chutando baixo, R$ 3.000. Uns R$ 3.000. Mas o que acontece? Se você não conhece a ferramenta, vá que você compra um forno que tem um detalhe que você não sabe por não conhecer, e esse forno você acha que você tá fazendo um bom negócio, aí de repente ele tem uma barriga lá embaixo. A gente explica certinho o que é esse tipo de barriga no vídeo aqui do YouTube, mas vou, né, só dizer que tem essa questão, tem uma barriga embaixo. Aí o que acontece? Uma peça como essa daqui, ó, que é para ficar reta, ela vai ficar torta, né? Então tem todos esses detalhes e alguns outros detalhes que você tem que saber na hora de adquirir um forno de segunda mão, tá? No caso dessa barriga, imagina só, pessoal, você adquire um forno com a barriguinha embaixo e você quer fazer um prato, um pratinho, para venda já. Alguém encomendou, sei lá, uma dúzia de pratos de você. E aí você, claro, fez lá todo o estudo, fez lá o seu investimento no material, e aí fez o prato. Como o forno tem uma leve barriguinha, vamos supor que seja leve, uma leve barriguinha, o fundo do prato ele não vai ficar plano. Por quê? A base onde você vai colocar o prato, se você utilizar a base do forno, ela não é plana. Então o que vai acontecer? Quando a pessoa receber o prato, que for servir o alimento dela naquele prato, o prato ele vai começar a ficar sambando na mesa, girando, enfim, e isso não é legal. E aí, por consequência, o seu cliente, ele não vai mais comprar de você, tende a não comprar mais de você. Então fica muito atento não somente nesse detalhe visual do forno, porque existem outros detalhes também que, caso você não preste atenção, você pode acabar entrando numa fria. Por exemplo, vou citar aqui um outro exemplo aqui bem interessante, só para vocês se situarem o quão importante é vocês conhecerem a ferramenta. Vamos supor que vocês veem na internet, pessoal, não estou julgando aqui quem vende forno pela internet, quem vende forno usado, nada disso. Que a gente está falando aqui que a gente está fazendo aqui é educar você para na hora que você for fazer essa aquisição, você fazer uma compra certeira. Então vamos supor que tem alguém que esteja vendendo forno na internet, aí mostra as fotos lá, você como um interessador, você vê lá as fotos, o forno está tudo ok, a tinta está nova, está tudo bonitinho. E o preço, vamos supor, o forno, ele, sei lá, cai de 5 mil para 3.500 reais. Vamos supor que o preço original é 5 mil, a pessoa está vendendo por 3.500 reais. Você vê lá, a estrutura do forno está linda, a resistência está tudo ok, está tudo bonitinho, e aí você compra o forno e recebe o forno. Quando você recebe esse forno, você vai ligar o painel, o controlador não funciona. Você recebeu um forno com o controlador queimado. Dependendo do controlador do forno, se for um controlador de mediano a bom, você vai pagar mais de 5 mil não, mais de R$ 1.000 por um controlador novo e mais um pouquinho para o técnico vir e instalar o controlador para você. Ou seja, foi um bom investimento? Talvez não. Então, tem muitas coisas que você deve se atentar em relação ao forno. E isso vale para a mufla também. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que tinha uma pessoa que ela estava querendo comprar uma mufla usada.
Na minha opinião, a mufla usada é pior ainda do que o forno, né? Acho que você pode falar, né? Na minha opinião, nem se compra mufla, na minha opiniãozinha, opinião do Evandro falando, não se compra mufla usada. Porque você não sabe como que a pessoa cuidou, como que o artesão cuidou daquela mufla. Você não sabe quais são os problemas que só a pessoa, julgando aqui que você está levando um calote. Você não sabe quais são os problemas que só a pessoa que está tentando te vender conhece daquela ferramenta. Então, assim, na minha opinião, mufla você não compra de forma alguma usada. De preferência, faz uma aquisição, claro que você vai pagar um pouquinho mais, mas faz uma aquisição de uma ferramenta que seja nova e que, por consequência, você tenha uma garantia legal de pelo menos 7 dias para que você possa devolver. E aí, mais a garantia da pessoa que fabricou, que pode variar aí dependendo de cada fabricante. Então, pessoal... E com relação à mufla, gente, se pagar R$1.000 numa mufla, digamos que você vai comprar uma mufla, você não é nosso aluno ainda e vai ter que comprar a mufla, vai aprender sozinho, beleza. Digamos que você é dessa turma aí. Mas, gente, se você fizer 10 colares e vender os 10 colares a R$100, dá quanto? 700. 10 colares a R$100, você fala. Ah, 1.000. Tá vendo, gente? Ele tá dando risada de mim, do tipo, ela não sabe fazer conta e tá falando que é 700. Dá R$1.000, gente. 10 colares você já pagou a sua mufla. 30 colares você já ganha por mês, aí já fatura por mês R$3.000 com uma matéria-prima gratuita, que é a garrafa de vidro, com artesanato diferente. Então, tem que colocar na ponta do lápis essas coisas que a gente está falando aqui, tá? Se você for nosso aluno da nova turma, você já nem precisa gastar os R$1.000 com a mufla, que você mesmo pode fazer a sua própria mufla. Mas você entende que se você colocar na ponta do lápis, vale a pena? Né? Que investimento, que negócio que você começa investindo tão pouco assim e que tem um bom retorno, né? É difícil. Mas aí a questão, Gisele, tudo bem, já entendi que tem o forno de Fusen, tem a mufla que dá para derreter o vidro e começar a confeccionar as peças. Mas é só isso? Não, gente, não é só isso, tá? O que você vai precisar mais? A gente vai falar aqui basicamente também os valores mais ou menos, os materiais que você precisa para começar, fora esse que a gente já falou, que para você começar a ganhar dinheiro, né? Utilizando a garrafa de vidro. Então, um material que você tem que ter é o cortador, tá? Cortador, tem gente que chama de caneta, tem gente que chama de riscador de vidro. Né? É o cortador, o clássico cortador de vidro. A gente, quando fala aqui no canal, sobre cortadores de vidro, ou caneta, como eu costumo chamar, a gente sempre recomenda que você procure nessa ferramenta uma aquisição de uma peça de qualidade, com qualidade. Por quê? Porque caso você invista numa ferramenta com qualidade, ela vai durar aí, claro, você usando ela de forma correta, colocando o óleo lubrificante e tudo, ela vai durar aí no mínimo uns 10 anos. Eu particularmente tenho uma caneta aqui que eu tenho, nem lembro quanto tempo que eu tenho. Então a gente tem 2 tipos de caneta. A gente tem a caneta de cabo oco, que você vai colocar o lubrificante dentro, tá? Não pode usar sem lubrificante para fazer o risco. E tem a caneta de cabo de madeira que, ao invés de você colocar o lubrificante, porque o cabo é de madeira, não é oco. O que você vai fazer? Colocar o lubrificante em cima do vidro na hora de fazer o risco no vidro para cortar, tá? O que acontece? Tem diferença de preço? Sim. A caneta, geralmente a gente indica a TC90, tá? De cabo... Da Toyo. De cabo oco, da Toyo. Quanto custa essa caneta? Ela varia, gente, de 150 a R$200. Ou tá? mais. Depende, tá? Se você está assistindo esse vídeo no futuro, talvez esteja bem mais. Né? Mas enfim, né? É uma caneta que você vai ter pro resto da vida, isso é certeza, tá? Tem a outra caneta, que é a de cabo de madeira, que é um pouco mais barata, que custa quanto, mais ou menos? Acho que uns 30, 50, 60 reais. Em torno de R$70. Essa caneta é boa para começar? Se você
vou ser bem clara para você. Se você tiver cuidado, você pode começar com essa caneta. Inclusive, a gente tem uma caneta. Faz quantos anos que você tem essa caneta de cabo de madeira? Acho que uns 4 já. Então, o Evandro tem uma caneta aqui de cabo de madeira já faz uns 4 anos e ela tá viva até hoje, tá? A gente recebe mensagem de pessoas falando que a caneta de cabo de madeira comprou e já quebrou. Meus queridos e minhas queridas, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não sabe manusear a ferramenta e vai riscar o vidro, o bicho do vidro de qualquer jeito, vai quebrar. Qualquer ferramenta, gente, se você não saber manusear, não saber como pegar na caneta, ela vai quebrar, tá? Mas isso vale para a caneta Toyo? A caneta Toyo TC90, que é de cabo oco, ela é um pouco, digamos, mais brutona, mais resistente, tá? A de cabo madeira é um pouco assim, mas se você está começando e quer investir pouco, você pode investir sim na caneta de cabo de madeira. Vou contar aqui uma história Tá. da caneta de cabo oco, só para vocês terem uma ideia. A gente executou um projeto, não vou falar qual que foi, e a gente tinha uma aluna, ou um aluno, né? Eu falei aqui no feminino, a gente já deve estar ligado quem que é. A gente tinha um aluno que ele era meio brutão. Quem é do Norte e Nordeste vai saber, acho que é do Brasil inteiro, né? Vai saber como que é uma pessoa que é meio bruta. Então, o cortador, a gente falava, fulano, você tem que cortar, você não pode passar o cortador 2 vezes em cima do mesmo risco que estraga a ponta. Tá, entendeu? Entendi. Chegava lá, o cortador, a gente sempre comprava cortadores para execução de projetos. Então, por exemplo, o primeiro projeto a gente comprou esse cortador que durou até hoje, mas olha só o que ela fez. Vamos supor, aqui é a placa de vidro, aqui é o cortador. Então, a gente falava, ó, fulano, você vai passar uma vez, riscou, abriu o vidro, beleza. Não abriu, você tem que dar um espacinho e risca de novo do lado, nunca em cima. Ela pegava, primeiro, que ela segurava o negócio assim, por mais que a gente ensinasse como que segurava, ele segurava o negócio assim e ficava de longe. A gente, a uns 6, 7, 8 metros, escutava. A gente pensava, nossa, é fulano que está cortando dessa vez. Corria lá, quando chegava lá, ela estava com o vidro assim, ó, riscou aqui, levantava o vidro, claro, utilizando os equipamentos de proteção, mas batendo com o negócio. Ai, que susto! Mas batendo aqui com o negócio assim, e tipo assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que poderia ter estragado muito o cortador. Imagina só, esse projeto durou quase 1 ano. Poderia ter estragado muito o cortador? Poderia. Estragou o cortador? Pouco. Ele continuou funcionando por muitos e muitos tempos depois. Eu não lembro que fim que deu esse cortador, porque a gente tinha... Enfim, não vou falar aqui outras coisas não, mas esse cortador acabou sumindo. Então, gente, essa história, assim, parece que não, mas, eu não vou fazer isso, vai saber, né? Então, a gente já tá falando para você não fazer. Quando você for riscar, qual que é o objetivo da caneta, né? Caneta, cortador, riscador, você vai encontrar aí esses termos. Mas o objetivo da caneta, caneta, risca, é riscar o vidro, tá? Não é cortar, por mais que muitas pessoas conheçam como cortador, ela não corta, ela só risca. Quem que vai separar o vidro? Por exemplo, isso aqui, digamos que isso aqui é um vidro. Vou pegar a minha caneta e vou riscar aqui. Risquei. Quem vai separar essa banda para cá, essa banda para cá? Quem vai fazer esse trabalho? Que aí a gente já entra no outro material que você tem que ter, que é o alicate de bico. A gente tem 2 tipos Não, mas esse. O bico de pato. O bico de pato vai... O alicate de bico de pato, que é o básico que você precisa ter. Tem um outro alicate? Precisa desse outro alicate se você está começando? Não. Esse aqui dá para você começar. Mas eu quero o outro. Não, beleza. Você pode ter o outro também que vai te ajudar ainda mais. Mas se você está começando e quer começar com pouco investimento, você compra primeiramente o alicate bico de pato, que é ele que vai fazer esse trabalho, tá? Então, o objetivo da caneta é esse, né? E o alicate
o alicate bico de pato que vai fazer esse outro trabalho. Que, então, no caso, você vai precisar também dessa outra ferramenta, que é o alicate bico de pato, que custa em torno de R$ 150, 200? Vamos falar aqui uma ferramenta boa, de qualidade, R$ 200. Mas 150 a 200. 150 a 200. Tem mais barato? Tem. É boa? Depende do seu manuseio. É como a gente acabou de falar. Ela quebra mais o vidro? Quebra mais o vidro. Você perde mais matéria-prima? Perde mais. Mas se você está começando e é uma pessoa cuidadosa, dá para fazer, né, Evandro? Porque eu lembro que tinha uma época que a gente usava muito aquele alicatinho que você até fez um vídeo aqui, que é o alicatinho que você fez uma gambiarra. Lembra o alicatinho preto? Ah, o pretinho. Tem até um vídeo aqui no canal onde a gente ensina a fazer uma gambiarra no alicatinho e a gente usou por um bom tempo e serviu. Dura até hoje. Dura até hoje, exatamente. Então, assim, você está entendendo onde eu estou querendo chegar, né, gente? Então, assim, para começar, pensa só, imagina aí na questão, põe na ponta do lápis a questão financeira. 150 do cortador, 150 do alicate, e caso você vá utilizar a mufla, Calma, não terminei. Não terminou? Não. Ah, então tá. Tá. Então já tô correndo. Aí você vai pensar, beleza, eu preciso da caneta, do alicate e do forno, escolher o forno que eu vou usar. O que mais? Gisele, como é que faz para dar essa coloração no vidro, tá? Porque como vocês sabem, né, temos a garrafa de vidro transparente, a garrafa de vidro âmbar e a garrafa de vidro verde, né, igual essa daqui. E a azul. Tem algumas outras? Tem, mas as mais comuns, né? Nacional, fabricada aqui no país, as mais comuns são essas aqui. A gente está falando de garrafa de bebida. Tem outras garrafinhas de produto, de cosmético, dessas coisas, a gente não está se referindo a essas. A gente está falando dessas de bebida que você tropeça na rua. Isso. Então, gente, o que acontece? Tem um pigmento que dá essa coloração aqui no vidro, tá? Então, tem o pigmento. O que acontece? Gisele, eu tô começando, tô com baixo, não quero investir muito, eu preciso comprar pigmento? Aí fica a seu critério. Se você não quiser comprar, dá para fazer também, ó. Igual essa peça aqui, foi feita com a cor natural da garrafa âmbar. Gente, dá para fazer peças incríveis, ó, com a cor natural da garrafa. Eu vou até mostrar um negócio aqui. Ó, essa peça aqui é um colar decorativo, é uma tendência que tá tendo aí uma febre, tá? Mas eu quero mostrar só para você observar esse pingente aqui, tá? Põe aqui, ó. Na cor. Ah, tá. Esse pingente aqui, ó, ele foi feito com a cor natural. Aqui tem duas cores, não sei se dá pra ver, mas tem a cor âmbar e a cor azul. Tá vendo o efeito que dá? Então, gente, se você não quiser comprar o pigmento agora, não precisa. Porque, ó, já deu uma coloração diferente. Tá vendo? Já deu um aspecto diferente. Essa outra pecinha aqui também, ó, foi feita com a cor natural da garrafa. Acho que dá pra ver a garrafa âmbar, tá? Então, se você tá começando e não quer investir em pigmento, pode usar as cores naturais. Inclusive, a Gi colocou, quem está assistindo aqui no Instagram, aqui no Stories hoje, um videozinho de uma peça bem interessante que foi feita utilizando somente a cor natural, né, da garrafa. Cor verde. Tá? Então, o pigmento fica a seu critério. Se você não quiser, beleza, você pode usar as cores naturais e a sua peça vai ficar incrível também, tá? Inclusive, eu já vendi vários colares com pingentes. Nossa. Com pingentes na cor natural. Inclusive, tem umas garrafas pequenininhas assim, que, por exemplo, ela... Não sei se posso falar a marca, acho que é melhor não, né? Mas tem uma garrafa natural, da cor natural, que ela é azul escura. Azul escura. E na lateral dela tem o nome da marca. Skol Beats. Isso. E aí, o que acontece? Nós já fizemos vários pingentes e deixamos assim um pedacinho da escrita da logo da marca. Fica diferente, é bem bacana. Quando a gente fala que foi feito de garrafa de vidro e mostra aquilo ali,
a pessoa fica, "Ah, nossa, que legal!" Então é um diferencial para o trabalho também. Então, se você não quiser investir, não precisa investir em pigmento. E é claro, né, gente, você vai precisar do vidro. Mas o vidro é gratuito, você encontra em qualquer lugar, na sua casa, você encontra vidro que você pode utilizar. Então, gente, é um investimento bem baixo, né? Porque você vai precisar comprar matéria-prima para confeccionar as suas peças, né? Ah, Gisele, mas só a garrafa de vidro que dá para fazer? Não, potinho de azeitona dá para você utilizar. De picles. Picles e azeitona é o mesmo pote. É, Pote, esses potinhos que você potinho compra. de garrafa de azeite. Então, todas essas embalagens de vidro que você tem aí na sua casa, você pode utilizar. Porque assim, só para entender a questão do garrafa, o que a gente fala assim, a questão do termo técnico de garrafa, ela também é conhecida como vidro oco, que é qualquer vidro que serve como recipiente para produtos, para líquidos. Então, você consegue trabalhar vidrofusão com qualquer tipo de vidro oco, desde que você tenha o conhecimento necessário para manusear eles.